Sejam muito bem-vindos aí, os tios e as tias ricas da família, né? Hoje a nossa live, a gente vai falar sobre remessa de dinheiro, envio, tributação, declaração. Então, todas essas informações que a gente tem dúvida de enviar dinheiro para o Brasil, a gente vai falar hoje. Eu vou começar falando um pouquinho do projeto da Tia Rica e aí depois a Natália ela vai se apresentar. E aí a gente já entra, Natália, no assunto, porque eu acho que tem muita coisa para a gente falar. É um assunto bem complexo, cheio de dúvidas. A galera já vai mandando também algumas dúvidas, que o nosso objetivo é a gente esclarecer aqui as dúvidas da galera, beleza? Então, deixa eu só aqui ver o som. Bom, meu nome é Thalita, né? Eu moro aqui na Irlanda desde 2017. Eu vim como estudante de inglês, como muitos, e hoje eu sou estudante de pós-graduação. O projeto da Tia Rica, né? Quem é os tios e as tias ricas da família? Sou eu, é você, é todo mundo que mora na Europa e é considerado parente rico da família. Então, o principal objetivo do projeto é a gente falar sobre educação financeira, finanças no intercâmbio, dicas de como economizar. Então, informações que a gente precisa repensar como a gente está utilizando o nosso dinheiro hoje, no presente, e como isso vai impactar no nosso futuro, seja na construção de uma casa, né, um sonho, viajar por todo mundo, uma aposentadoria. Então, assim, são várias coisas que a gente precisa repensar sobre como a gente utiliza o dinheiro hoje. E conhecimento é poder, né? Quanto mais informação a gente... A tia, ela, inclusive, já me dá uma pergunta. Quanto mais informação a gente tiver ao nosso favor, é importante que a gente vai poder ter o poder de escolha, né? O que a gente quer, o que a gente não quer, são as nossas escolhas. Então, assim, eu tô super empolgada com essa live, porque eu tenho muitas dúvidas, inclusive, Natália. Quando eu estava pesquisando, eram muitas informações desencontradas. Então, e tudo depende, né? Depende de X, depende de Y. Então, eu não tinha uma resposta exata, né? 2 mais 2 é igual a 4. A gente não tem isso. Então, eu acho que o nosso bate-papo é basicamente para a gente dar um norte, para que as pessoas também possam encontrar o caminho delas, né? E falar assim, olha, eu preciso disso, eu preciso fazer aquilo. Então, eu vou deixar vocês apresentar e a gente já começa. Tá bom. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite. Porque eu também não... É minha primeira live, é a primeira vez que estou participando de uma coisa assim, estou me sentindo uma blogueira. Youtuber, blogueirinha. Estou me sentindo maravilhosa aqui. Então, obrigada. Bom. Eu acho extremamente importante essa conversa, porque eu sempre vejo nos grupos no Facebook, né, grupos de brasileiros, né? Sempre tem essa dúvida, sempre tem alguém perguntando. E você encontra, assim, pelo menos umas 5 respostas diferentes sobre isso, né? Do tema. Mas deixa eu me apresentar antes, né? Para o pessoal que está aqui na live com a gente agora. Bom, meu nome é Natália. Eu não fiz contábeis, eu não sou formada em contabilidade, tá? Eu me formei em Direito no Brasil, mas eu sempre trabalhei com contabilidade. Eu trabalhava numa multinacional com prestação de um foco, né, em prestação de serviços tributários para a pessoa física. Então, a minha carreira mesmo não é nem um pouco ligada à advocacia, ao direito estritamente, né, dito. É mais realmente essa parte contábil, por mais que eu não tenha formação acadêmica nisso, né? Então, eu decidi, então, até aceitei o convite porque eu tenho experiência, eu tenho conhecimento, tive muitos anos de experiência, né, com o assunto. Trabalhei muito com estrangeiros que estavam no Brasil, então também para explicar para um estrangeiro como que funciona toda a nossa tributação com relação à pessoa física, claro, né? E também uma boa parte dos meus clientes eram brasileiros que estavam deixando o Brasil para se tornarem expatriados ou assignees, né, em outros países, e daí, por conta disso, eles também precisavam regularizar a situação fiscal deles no Brasil. Então, a gente vai falar hoje, basicamente, sobre a remessa, né, o envio de dinheiro daqui ou de algum outro país para o Brasil. Mas já vou adiantar que eu não tenho uma resposta simples e para essa questão. Eu até falei com a Thalita antes pra gente programar, pra gente planejar melhor essa live. Fui explicando para ela, assim, e cada vez que eu tocava num assunto, iam surgindo mais e mais
detalhes, né? Vamos chamar de detalhes que Sim, podem mudar completamente a coisa. sim. Então, a gente vai tentar falar sobre uma maneira mais generalizada, porém eu vou sempre trazer ressalvas. E que vão Tranquilo. variar de caso para caso. Não Eu acho importante também, Natália, porque se você está aqui, então você vive a nossa realidade. Então, quando eu entrei em contato, inclusive, com muitos contadores no Brasil, eles não sabiam responder, ou um falava X e o outro falava Y. Isso acabava me deixando muito mais angustiada, muito mais confusa, de falar assim, o que que realmente eu preciso fazer? Então, assim, uma pessoa que sabe fazer transferência, que manda dinheiro para o Brasil, né, de todas a bitributação, porque você está aqui. Então, assim, tem várias coisas que quem melhor falando é quem vive isso também. Né? sim, Então, eu acho que você vai conseguir dar um norte assim pra gente. sim. Eu tenho algumas perguntas, Vamos né? começar. Vamos começar. Então, assim, a minha. Né? Ai, mandei uma quantia alta pro Brasil. Eu vi. Ah, eu tô vendo isso, né? O desespero já tô, né? Tipo, Deus, o que eu O que faço? que eu faço? A minha principal pergunta é assim: eu preciso declarar qualquer quantidade que eu envio para o Brasil, seja pequena ou alta? Como é que é isso? Bom, eu já vou começar com a resposta do depende. Porque depende. Primeiro de tudo, qual que é a sua situação fiscal no Brasil? Você apresentou a declaração de saída? Você encerrou aquele vínculo que você tinha no Brasil, com o Brasil? Aí, de novo, vamos começar as ramificações, Sim, né? vamos dar os dois casos, né? Quem não fez essa declaração, que é a maior parte da galera que não fez. Se você não fez uma declaração de saída, significa que você ainda é um residente fiscal no Brasil e, portanto, você tem obrigações fiscais a cumprir no nosso país. Uma dessas obrigações fiscais diz respeito à tributação de qualquer e todo rendimento que você receba no exterior. Então, beleza. Então, assim, se eu mandei R$ 1.000, 1.000 para o Brasil, que é equivalente hoje a 6 mil reais, vamos dizer, eu preciso declarar. Precisa declarar e recolher o imposto mensalmente. Como é isso? Calma. Agora, como é isso? Empresa no Brasil, a tributação é feita diretamente na fonte, ou seja, você, pessoa física, não precisa fazer o cálculo do seu imposto, porque isso já vai estar no seu holerite. É a pessoa jurídica, empresa, o seu empregador que faz esse cálculo e que é responsável pelo recolhimento desse imposto em seu nome. E aí, numa declaração de imposto de renda, né, a declaração de ajuste anual, que é o nome dela, né, correto, mas a gente fala declaração de imposto de renda informalmente, né, você só vai pegar essas informações que tem no informe de rendimentos que a sua empresa vai emitir para você e você vai colocar tudo no programinha da Receita Federal. E o programa vai fazer os cálculos, né, e verificar se você pagou imposto a mais ou a menos. E aí, assim, ver se você tem imposto a restituir ou imposto a pagar. Simples, básico. Não sei se está todo mundo familiarizado com isso. Tá. Muita gente nunca entregou a declaração, né, no Brasil. Exatamente. Tava... Então, então vamos botar esse cenário assim. Eu nunca fiz a declaração, eu mandei um valor para o Brasil, e aí, então, é o ano recorrente. Então, assim, o ano fiscal é de janeiro a dezembro, não é isso? E aí, no ano decorrente seguinte, eu vou fazer uma declaração. Aí, na minha declaração, eu vou informar o quanto eu mandei naquele ano. Então, se o valor total, é isso? Isso. Aí, nessa declaração, ela vai ter um campo específico para rendimentos recebidos no exterior. E ela é mensal, então tá de janeiro a dezembro. Porque é uma obrigação de recolhimento de imposto mensal. Ah, tá bom. Então, mensalmente, o quanto... Não é o valor total. É o valor mensal mais o valor total. Você tem que colocar ali tudo certinho no mês. Tá. Então, é o quanto que você... E aí que tá. Não é o quanto você enviou para o Brasil. É o quanto você recebe de salário aqui. Porque o que você envia para o Brasil não é o seu salário integral. Sim. Aqui você tem aluguel, você tem suas despesas, né? E a gente envia, assim, o que sobra, ou porque a gente realmente se planejou. Tem contas para pagar no Brasil, ajuda a família, tem boletos, né? Exatamente. Então, você manda ali, sei lá, 10% do que você recebe, mais ou menos. Né? Então, você manda lá para o Brasil 10% do que você recebe aqui.
Ah, então eu tenho que declarar esses 10%? Então, na verdade, não é somente esses 10%. O que você deveria declarar era o seu salário aqui. Tá, mas aí a gente já vai para o outro lado, que é o cash hand. Porque tem muita gente que não tem o olerite daqui, o payslip, Sim. então recebe o dinheiro em hand, né, na mão. E Pode como ser. é que vai comprovar isso? Então, não tem, né? Não existe, né? Uma comprovação. Então, é uma situação, ao meu ver, também um pouco complicada e ilegal, porque você deveria. Ah, tá. É irregular, né? Seria informal. Legal também. Eu acredito que a palavra ilegal também. Assim, para a Irlanda, tá? Não tô Sim, sim. porque você está recebendo, o seu empregador não está recolhendo os impostos que ele deveria recolher para a Irlanda como empregador. É mais fácil para todo mundo, eu sei disso, eu sei que é essa questão. É mais fácil para todo mundo, é mais fácil para quem recebe, é mais fácil para quem paga. Mas está errado. Colocando Sim. o português bem claro, está errado. Então tá. Nesse caso, fica completamente difícil de você comprovar que você tem um emprego aqui, que você tem um contrato de trabalho, que você tem um payslip lá que mostra o valor que você recebeu. Uhum. Difícil. E não tem como o Brasil ligar para a Irlanda e falar: ah, Irlanda, eu quero saber quanto que a Thalita está ganhando por mês. Não existe isso. Então, é uma obrigação que parte do contribuinte. O Jonathan está até perguntando, então seria duas declarações na Irlanda e no Brasil? Via de regra, sim. Via de regra, sim. Se você não fez a declaração de saída. Se você ainda continua Tá. como fiscal. A gente está falando primeiro desse primeiro cenário, né? Não fiz a declaração de saída porque não sabia que tinha que fazer, não sabia, nunca fiz a declaração de imposto de renda, então eu achava que por isso, enfim, não interessa o motivo, você não Uhum. Sim. é residente fiscal. A desvantagem de continuar, uma das desvantagens de continuar como residente fiscal no Brasil é essa, é que está sujeito à tributação no Brasil o seu salário daqui. E não somente o que você manda. Nossa, é complicado. Então, aqui, sabe? Tipo, vou ter que pagar no Brasil. O correto? Sim, é o que tá na lei. É o que tá na lei. Sim. Para piorar um pouquinho mais, o Brasil e a Irlanda não têm um acordo, né, para evitar dupla tributação. Então você nem conseguiria compensar o imposto que você paga aqui, porque não existe esse acordo ainda. Tá. É um cenário de dupla tributação. Sinto muito, mas Pagar no Brasil e paga também na Irlanda. eu pagaria aqui Tá. também. A Tiala está perguntando aqui, se eu não fizer essa declaração, qual é o impacto? Bom, a lei fala, né, que se você permanecer fora do Brasil por um período superior a 12 meses consecutivos, você já se encaixa, né, nesse perfil de não residente. Então, você tem uma obrigação, sim, de entregar a declaração de saída. É obrigação, tem que fazer. Então, se eu não O entrego, ideal dos mundos. o que que tá? Qual que é a minha situação se eu não entrego? Irregular, tá errado. Tá errado. Uhum. Você já está numa situação completamente irregular porque você não entregou. Estou aqui há 3 anos, nunca fiz. Tá errado. Isso. Qual que é a situação? Errada. Completamente errada. Então, o correto aí seria fazer uma declaração em atraso para regularizar essa questão. E aí vamos Tá. agora para o segundo cenário, rapidinho, só para poder mostrar Sim. essas diferenças, né? Eu fiz a declaração de saída no ano passado, né? Eu cheguei aqui em 2018, não sabia se eu ia ficar muito tempo, então daí eu decidi pela renovação, então não voltei para o Brasil nesses 12 meses, nesse intervalo, né, de 12 meses, então me tornei não residente fiscal no Brasil, porque eu fiquei fora do Brasil por esse período. Então tá bom, então apresentei minha declaração de saída. O que acontece? A partir do momento que você encerra a residência fiscal no Brasil, você encerra a obrigação, esse vínculo que você tem com o Brasil. O que significa que qualquer rendimento que você receba fora do Brasil não será tributado no Brasil. Então, essa é a vantagem. Não será tributado. Não, Mas aqui eu tenho até uma pergunta aqui da Europeano que ela perguntou: se eu tiver feito a saída definitiva, eu posso mandar a quantidade de dinheiro que eu quiser sem imposto? pode, você não será tributado. Sério? A gente está falando de uma transferência de patrimônio. É um patrimônio que você tem aqui, né? De uma conta corrente que você tem aqui para uma conta corrente que você tem no Brasil.
É porque tá entrando dinheiro no Brasil. E eles vão falar assim, de onde tá vindo, né? Até porque tem um câmbio. Não, Então o euro vale tá bastante vindo mais de do que outro país, tá vindo de outro país. sim. Aí tá. Tá bom, então deixa eu ver aqui se a pessoa entregou a declaração de saída, para ver se ela tem que pagar algum imposto aqui, para ver se ela tem que declarar esse dinheiro, desse rendimento que ela está recebendo lá fora, no Brasil. Ah, não, ela entregou. Então, não precisa. Não tem obrigação fiscal no Brasil. Você encerra as suas obrigações fiscais no Brasil. Acabou. Então, o melhor cenário seria, sim, encerrar a residência fiscal para você poder mandar esse dinheiro para o Brasil sem medo, tá? Eu não Tá. sei falar exatamente de quantias. Eu não sei se a gente está falando de 100 mil euros numa única transação. Sim. Para mim, ao meu ver, isso vai depender também da plataforma que você está usando, né? Então, assim, eu não sei se a Superwise aceitaria isso. Ontem eu até estava vendo, a online parece que ela presta, assim, um serviço de transferência patrimonial, Uhum. ser um serviço à parte, porque a gente está falando de muito dinheiro, Sim, sim. é muito dinheiro. Então, eu realmente não saberia informar, também não encontrei nenhum lugar que fale exatamente o valor, o limite. Eu não consigo trabalhar com números porque eu não encontrei assim. Sim. E como você falou, cada caso é um caso, precisa ser avaliado, Sim. né? Mas o problema que muitas pessoas, que daí eu tenho certeza que as pessoas vão fazer algum comentário sobre isso, é que apresentando a declaração de saída, você tem que fazer uma alteração no status da sua conta bancária no Brasil. Sim. Ou Que muito, muitos bancos não aceitam, né? então, e que muitos gerentes falam isso. Ah, a gente não trabalha com não residente fiscal. Aí a pessoa fica assim, e agora? O que que eu faço? Sim. E aí a pessoa, ela assume que é melhor continuar ilegal, irregular com a Receita Federal do que com o Banco Central, porque quem regula a sua conta bancária é o Banco Central, não é a Receita Federal. Então ela prefere ficar irregular no banco com a Receita Federal, continua enviando seus euricos só para manter uma conta, só para poder ter essa conta corrente no Brasil. E investimentos também, né? Tem vários Também. investimentos, não pode investir, então tem muita corretora que não aceita. Então, assim, tem muitas consequências também, né? Sim, sim. Então, se a gente está falando de uma pessoa, vamos pôr aqui, um indivíduo médio, vai, eu não sou rica, não sou a tia rica, por mais que Ainda, não, ainda. né? Por mais que muitos parentes pensem, não sou ainda. Não sou tia nem rica, né? Então, tudo bem. Mas assim, eu não faço investimentos na Bolsa de Valores, por exemplo. Eu não faço esses investimentos, eu não tenho esse perfil, não tenho esse portfólio, não tenho. O que eu tenho no Brasil é uma poupança que eu mantenho. E não tem problema, você pode continuar fazendo o investimento na poupança, até porque é isento de tributação, esses juros, então tá tranquilo, e permite para um não residente. Eu tenho, eu acho que assim, um CDB, alguma coisa assim, sabe assim, um investimento também lá da minha conta corrente, e é isso que eu tenho. Tô falando assim, de uma pessoa comum, então tô usando o meu exemplo. Sim, Mas eu conheço gente que tá operando na bolsa sim, sim, e fazendo dinheiro. claro. Sabe? Tipo, ia fazendo dinheiro. E assim, tá aqui na Irlanda, já tem 3 anos, e não fez a declaração de saída. Tem outra pergunta aqui também, né? A Andressa está perguntando: posso fazer a declaração de saída retroativa? Pode, pode. Até 5 anos, tá? Então agora de 2020, você pode fazer até 2015. Então, se você saiu em 2015, você consegue entregar essa declaração em 2020, que na verdade seria 2021, né? Referente ao ano base 2020. Então, são sempre em 5 anos, tá? Até 5 anos. Depois disso, se você saiu em 2013, você não consegue fazer uma declaração referente à sua saída em 2013. Ah, porque tem 7 anos. Isso, exatamente. O Então são prazo, os últimos 5 anos. exatamente. Tá. O que a gente faz para regularizar é usar esse prazo assim de. Porque muitas pessoas voltaram para o Brasil nesse meio tempo, né? Então elas escolhem uma data só para poder realmente regularizar a situação, mesmo que essa data esteja errada, né? Porque ela está mais tempo fora, mas ela usa essa data pelo menos para poder falar, olha, eu estou encerrando, eu não quero mais ter nenhuma obrigação fiscal no Brasil, e é isso. Sabe qual é o que eu acho também, Natália, assim, o problema? É que assim, a gente está aqui, mas a gente não sabe
se a Aí, gente vai ficar aqui para sempre, sim, né? Então, hoje eu quero ficar aqui, morar aqui na Irlanda ou na Europa e não quero voltar para o Brasil. Mas talvez daqui a 5 anos eu mude minha cabeça. E aí sim, eu quero voltar para o Brasil. Então, assim, sabe quando você fala assim, eu não sei ainda o que eu quero? Eu conheço pessoas que não queriam voltar para o Brasil há 10 anos morando em outro país e, assim, depois de 15, 20 anos, falam assim, eu quero voltar. sim, sim. Então, eu acho que a gente fica nesse limbo, né? Eu digo assim, eu não sei se vou, se fico ou se vou. Então, acho que isso também é um ponto que a gente tem que levar em consideração. E aí, cancelar a conta de banco, conta em corretora, enfim, são várias consequências, eu acho. Olha, com relação à conta, então, assim, para quem está pensando em regularizar a situação, em encerrar a residência fiscal no Brasil, fazer a declaração de saída, mas está com medo de perder essa conta bancária, o que é feito em 99% dos casos, tá, que eu trabalhei, a pessoa fala com o gerente dela, olha, ela até vai, né, na boa intenção, olha, eu tô saindo do Sim, Brasil, eu preciso, a pessoa, o meu contato, a minha contadora, enfim, a empresa que está me prestando esse serviço, me falou que eu preciso, né, alterar o status da conta para não residente fiscal a partir da data X. Então, eu tô aqui, né, gerente, para falar com você, para você me ajudar. Aí o gerente fala assim, então, para você ter esse tipo de conta, primeiro que assim, o banco pode falar assim, não trabalhamos com essa conta, com esse tipo de conta. Aí você já fica, meu Deus, né? Ou o banco pode falar assim, ah, entendi. Então, para esse tipo de conta, a gente cobra R$ 1.000 de taxa. nossa, sim. Sim, tem banco que faz isso. Banco, assim, banco popular, todo mundo conhece no Brasil, tá? Banco, assim, bancos, os bancões. Isso. Banco, assim, todo mundo tem conta, sabe? Banco, não vou falar nomes aqui, mas esses Sim, que você está imaginando. Aí o outro banco, ele fala assim, ah, entendi, você quer então ter uma conta não residente, mas para isso a gente pede que você tenha um investimento, sei lá, algum investimento, né, linkado à sua conta, que é permitido para não residente, de no mínimo R$ 10.000. Aí você fica assim, mas gente, eu não quero pagar taxa de R$ 1.000, eu não quero ter um investimento de R$ 10.000, e eu também não quero fechar minha conta. Eu preciso de uma conta no Brasil porque eu você quero fica na mão do banco, né? Tá na mão do banco. ali sem saída. Você fica realmente sem saída. Eu sei, eu vivi isso também. Eu, né, por experiência própria, e também vendo os meus clientes, né? Sim, Nessa situação. Aí a gente chega numa conclusão que a gente e numa decisão que não é a ideal, porém vou deixar como tá. sim. Tem uma outra. Eu tenho várias perguntas aqui. O Jonathan está perguntando que ele mesmo recebendo como europeu, tendo passaporte, precisa fazer também essa. O que ele precisa fazer? Ele precisa fazer declaração, não fazer, ele pode continuar mandando dinheiro para o Brasil, já que ele é cidadão europeu. Então, ele é cidadão europeu, mas ele também é cidadão brasileiro. Imagino que ele tenha CPF, que ele tenha tudo isso. Então, Sim, não muda nada. Não muda tá. nada. A sua, Beleza. a sua condição ainda é de residente fiscal. Tem uma pergunta aqui, o Sabe no Mapa. Eu ainda tenho dinheiro em um banco no Brasil. Como fica isso? Acho que normal, né? Não impacta em nada. De novo, só tem que prestar atenção para aquelas pessoas que querem vão encerrar a residência fiscal, né? Estão pensando nessa possibilidade de regularizar essa parte, que alguns investimentos não são aceitos para um não residente fiscal. Natália, quais são esses investimentos? Vou ter que pesquisar, eu realmente não sei. Ou então você deveria conversar, né, com um consultor financeiro. Porque um consultor tributário, ele não tem essa resposta, né? Eu não sei qual é o rol aqui de investimentos que você pode ou não pode ter. Então, um consultor financeiro poderia te ajudar melhor com isso. Mas existem, sim, investimentos que não são permitidos para não residentes fiscais. Então, é isso que Tá. manter em conta, manter na cabeça. Poupança, essas coisas mais básicas, sim, não tem problema. Você pode manter, não tem problema nenhum. Gente, eu tô adorando as perguntas. Tem um monte de pergunta aqui. A europeana, ela perguntou, ouvi falar que se não fizer a saída e ficar mandando dinheiro para lá, além de irregular, tem multa e ainda tem apreensão do dinheiro pela Receita. É verdade, Natália?
Então, de dinheiro, eu não sei, tá? Mas que existiria uma multa para você, porque você, que nem a gente falou antes, o que é esse dinheiro que você está enviando? Esse dinheiro, ele é fruto de um rendimento que você está tendo aqui na Irlanda, na Europa. Rendimento é tributável no Brasil. Então, o que está acontecendo? Você está há 2 anos mandando uma coisa, mandando no Brasil, que é um rendimento que oriundo aqui da Europa, sem tributar no Brasil. Então, você está tudo em atraso. É juros e multa pelo atraso do pagamento, né, do recolhimento desse imposto. A apreensão do dinheiro, eu realmente não sei dizer. Nunca ouvi falar. Tá. Mas também não posso falar que é verdade ou que é mentira, tá? Mas sim, se você pensar que a multa pelo atraso e juros, né, correndo em decorrência disso, é meio que normal, né? Porque você deveria ter pago o imposto lá atrás e você não pagou. Então vai ter multa e juros sobre isso, com certeza. Tá. O Jonathan está perguntando aqui, o banco é informado que você fez a declaração de saída? Não existe, até onde eu sei, essa comunicação direta entre Banco Central e a Receita Federal. Tudo pode mudar, até porque a gente está num mundo muito mais virtual, né? Onde a troca de informações elas são muito mais rápidas. Então, eu ainda penso que não existe, tá? O que acontece é que se você optar por alterar a sua conta bancária, o gerente da sua conta ele pode pedir uma comunicação de saída ou a cópia da sua declaração de saída para confirmar mesmo e para manter, né, nos arquivos deles sobre essa sua condição de não residente. Mas eu acho que não. Eu acredito que não seja informado. Então, quando eu comecei a pesquisar sobre esse assunto, né, eu vi que é o seguinte, que eu acho que pelo CPF, a Receita, ela envia para os bancos os CPFs que fizeram declaração de saída. Então, os bancos, já que é tudo digital, passa o CPF no computador e fala assim, olha, essa pessoa fez saída, mas ainda não recebi nenhuma declaração. Uhum. Então, o que é a orientação nas pesquisas que eu fiz é assim, olha, assim que você fizer a declaração, você vai lá com esse documento no banco e fala que você está saindo porque eles checam os CPFs. Uhum. Então, assim, é uma informação que está na Receita, mas não está no banco, entendeu? Assim, que não vai gerar nada, não vai gerar nada, vírgula. É que assim, se isso realmente acontecesse, eu não sei mesmo, como eu falei, eu não sei. Eu não posso dar uma resposta positiva ou negativa sobre essa pergunta, porque eu realmente não sei. Eu até posso depois pesquisar, conversar com os meus amigos que ainda estão no Brasil trabalhando sobre isso, que eu até conversei, tá com 2, até para poder falar aqui, né, melhor para vocês. Olha, gente, é isso, tá, continua a mesma coisa. Perguntei para um amigo meu que trabalha em outra, né, Big Four, com prestação de serviço para pessoa física ainda. Ele falou, olha, tá a mesma coisa desde quando você saiu do Brasil, né? De quando a gente trabalhava junto. Mesma palhaçada, banco com essa palhaçada de, tipo, não ter conta, de não manter uma conta para não residente, ou cobrar aquelas taxas absurdas, ou fazer com que a pessoa tenha um investimento, um valor altíssimo. Tá a mesma coisa, nada mudou. Então, assim, se isso realmente existisse, eu acho que muita gente seria pega. Entendi. Porque muita gente tá mandando muito dinheiro no Brasil. Então, não sei, as informações é o que eu te falei, as informações elas são desencontradas, então uma pessoa fala uma coisa, outra fala outra, então assim, a gente fica nessa sinuca de bico, né? Falei também quando a gente começou a falar sobre esse assunto. É o que eu sei até o momento. Sim, sim. Com certeza. Com certeza pode mudar para o ano que vem. E aí tudo que eu tô falando aqui cai por terra. Entendeu? Entendi. Isso pode mudar. Isso eu tenho certeza. Eu até acho estranho, na verdade, não existir essa comunicação. Porque é uma coisa fácil de se fazer, sabe? Tipo, essa comunicação, né? Eu pego um CPF, porque é um documento que está sendo usado para tudo. Então, como é que não existe essa comunicação? Eu também acho estranho. Mas se fosse assim, essa galera aí que não apresentou declaração de saída, tá só mandando dinheiro pro Brasil, tá só aumentando ali o saldo da poupança. Aí a Receita Federal olha assim, nossa, mas essa pessoa, a última vez que ela trabalhou registrado foi em 2016. Então, não tem mais recolhimento de imposto no nome dela, não tem nenhum, né, assim, empregador vinculado a ela.
mas ela está só aumentando. Cada ano aumenta 20 mil reais o saldo da conta. De onde está vindo esse dinheiro? É estranho, entendeu? Para mim também é estranho. Sim. E sim, aí sim eu acho que quando o valor ele é muito alto, o banco pode perguntar para você: olha, você está mandando esse dinheiro todo, mas como está a sua situação aqui no Brasil? Você apresentou a declaração de saída? Você não apresentou, mas você não está declarando, está entregando anualmente uma declaração para reportar, né, para informar esse dinheiro que você está enviando para o Brasil ou o rendimento que você recebe do exterior? Isso eu acho que pode existir sim, mas eu não sei qual que é a velocidade com que eles fazem isso, né? E qual está sendo o alcance. Não sei, Entendi. não sei. Isso realmente eu não sei te dizer. Mas, ao meu ver, é uma coisa que está acontecendo a qualquer momento. Que pode acontecer porque a gente está no mundo tecnológico. Então é Exato. muito fácil fazer um programa e conectar tudo, né? A E Euro... acho que só não surgiu, só para complementar, desculpa, eu acho que assim, só não surgiu mesmo porque falta um pouco de interesse, sabe? Assim, Entendi. dois lados, de Receita e de Banco Central. Porque, gente, é uma coisa para mim super fácil de fazer. Tá. A Europeana falou que a melhor coisa, então, é fazer a saída e ter uma poupança no Brasil e ficar rica. Não, poupança no Brasil não. Investir nos Estados Unidos, investir aqui na Europa. Poupança não, gente. Poupança não. Perder dinheiro é deixar dinheiro na poupança. Eu não sou a melhor pessoa para te dar um conselho sobre investimento. Eu não sou, porque eu não sei, tá? Sobre isso. Então, eu falei, conversa com quem sabe sobre isso. Mas até algumas coisas que eu tenho visto, é muita gente falando assim, cara, para de mandar dinheiro pro Brasil, porque assim, pega esse dinheiro e investe em outras coisas. Sim, sim. Tem esse medo. A gente ainda quer fazer, né, nosso pé de meia. A gente quer ter, assim, eu queria pelo menos ter, sei lá, qual que é a sua meta, mas eu queria pelo menos ter uns 20 mil reais no Brasil, para caso aconteça alguma coisa. Eu entendo esse pensamento, né? Eu entendo. Mas assim, o que eu já vi de muita gente que entende sobre isso, que não é o meu caso, é falando assim, para não investir tanto no Brasil. Porque você tá, mas o euro, né, tá compensando tal, mas Uhum. pensando por quê? Porque a nossa moeda está muito desvalorizada. Então, mas aí também, cada um, não sou Sim, sim, uma orientação e um conselho sobre isso, né? Mas eu acho sim. que a poupança não vai fazer ninguém rica, não. Eu acho Não, que não vai fazer. Tem que investir o dinheiro. A live vai ficar gravada, sim. Perguntaram aqui a live, vou deixar gravada. Tenho muitas perguntas, tá? Eu vou falando aqui as perguntas. A Andressa está perguntando, e sobre o Carnê-Leão? Carnê-Leão. Uma contadora fez os cálculos e o valor é absurdo. Imagino que sim. Então, vamos lá. O que é o Carnê-Leão? É o imposto mensal que você deve pagar sobre esses rendimentos que você recebe aqui fora, tá? Então, vamos usar o meu exemplo. Gente, tudo assim, eu vou usar informações que não são reais, tá bom? Infelizmente, né? Quem sabe um dia. Então tá, a Natália não fez a declaração de saída dela, então eu continuo como residente fiscal no Brasil. Ou seja, tenho que oferecer à tributação brasileira tudo que eu recebo aqui fora. Meu salário é de 5 mil euros. Uau. Pago bruto, né? Pago os meus impostos aqui, mas o que interessa é o bruto. Meu salário, meu payslip, meu contrato tá lá, 5 mil euros por mês. O que eu tenho que fazer? Como que é o cálculo de carnê-leão? Eu recebo esse salário todo dia 30, né? No final do mês, vamos supor. Então tá. Recebi dia 30 de janeiro esses meus 5 mil euros. Eu tenho que fazer uma conversão de euro para dólar e de dólar para real. Aí eu vou ter lá. Vou também usar, gente. Eu sou assim, não vou também para atrapalhar com taxinha certinho. Então, esses 5 mil euros se transformaram, vamos chutar, tá? Em 30 mil reais. De novo, não estou usando os valores certos, tá, gente? Só para vocês Tá. conversões. Então, 5 mil euros, depois da conversão para dólar e depois da conversão para real, deu 30 mil reais. 30 mil reais já está na alíquota máxima, que é o 27,5% que você vai pagar no Brasil de imposto de renda, né? Então, você vai aplicar os 27,5% sobre esses 30 mil, tá? Aí, o resultado disso, vamos por 5 mil reais, é o seu imposto devido. Então, você tem que pagar para a Receita 5 mil reais. Poxa, mas eu já pago aqui imposto e tal. Eu sei, mas não tem acordo para evitar dupla tributação. No geral, é isso. É o seu rendimento, é o seu salário que você tem aqui. Você faz essas conversões, né, de euro para dólar e de dólar para real.
ver qual que é a faixa, né, que você está de rendimento. Então, pode ser isento, pode ser de 7,5%, aí você vai ver certinho qual que é a sua faixa, né, qual que é a sua alíquota. Geralmente, com salário em euro de pelo menos 2.000 euros vai ultrapassar, então os 4.500 mais ou menos, que é o de 27.000%. Então, você vai aplicar a alíquota correspondente, então, à sua faixinha, né, de rendimento. E é isso, é imposto que você tem a pagar. Tá. Então, se ela tivesse feito essa declaração de saída, ela não precisaria pagar esse imposto. Né? Tem. A declaração de saída, ela encerra o seu vínculo fiscal com o Brasil. Você não tem mais obrigação de declarar e de pagar imposto sobre os rendimentos que você recebe aqui na Irlanda ou fora, ou qualquer outro país. Essa é a vantagem. Além de, claro, cumprir com a lei, já que você está mais de um ano fora, né? Além de você ser obrigatória a entrega da declaração, você também não precisa mais. Então, esquece. Estou recebendo 100.000 euros por mês. O Brasil não tem nada a ver com isso. Você vai pagar imposto aqui, normalmente. Brasil não tem mais nenhuma obrigação. O problema é que não faz. Sim. Daí sim, aí tem que pagar, infelizmente. A Rô tá perguntando aqui, eu não fiz a saída fiscal e mando dinheiro para o Brasil. Comecei a investir, depois comecei a declarar. Meu contador falou que até 50 mil reais por ano enviado pela Transferwise, ele dava um jeito. Tipo, jeito, isso é regular? Ela perguntou aqui. Ele fez, nunca deu problema, mas não sei se é certo. Tá, então tá bom. Também é importante também a gente falar de uma outra situação. Tá? Eu dei os dois cenários aqui, né? A pessoa que ela não faz a declaração dela normal, né? E a pessoa que faz a declaração de saída e quais são as consequências disso. Tá. Natália, não quero fazer a declaração de saída porque eu tenho esses investimentos que, como não residente, eu seria proibida de ter, mas eu quero continuar com esses investimentos. Então, eu não quero fazer. É uma opção minha, eu assumo o risco. Ó, pelo menos, recolha o imposto mensal desse seu rendimento que você tem aqui na Irlanda. É assim, não dá para ter tudo na vida, né, gente? Tipo, ou você vai fazer o negócio certo, encerrar a residência fiscal, cuja consequência é não tributar o rendimento que você recebe aqui. Ou então, já que você optou por não fazer a declaração de saída, então faça o negócio certo. Então, você vai ter que entregar a declaração todo ano, como se ainda estivesse, né, vivendo no Brasil. Entendeu? Entendi. Então, já que você optou por continuar como residente fiscal, então faça isso, né? E aí é aquela coisa. Até tô aqui no site, gente, da Receita Federal, tem um arquivinho que, no lugar que eu trabalhava antes, a gente chama de perguntão. Mas é um arquivo com várias perguntas, é pergunta e resposta, né? De uma maneira super simples, sobre a declaração de ajuste anual, declaração de imposto de renda ou declaração de saída. Assim, super didático. Ah, ótimo! Primeira pergunta que tem nesse arquivo de perguntas e respostas é: quem está obrigado a apresentar a declaração de ajuste anual? Aí tá lá. Está obrigado a apresentar a declaração de ajuste anual a pessoa que, recebeu rendimentos tributáveis cuja soma foi superior a R$ 28.559,70. Quem são essas pessoas? As que estão trabalhando no Brasil, numa empresa, né? E que estão recebendo ali pelo seu trabalho normalmente. Que geralmente é assim, só para poder entender é isso. É uma pessoa que tem o salarinho dela no Brasil, bonitinho, empregado no Brasil, está recebendo isso. Tá. Aí, a segunda hipótese. Recebeu rendimentos isentos, poupança, não tributáveis, né, poupança, ou tributados exclusivamente na fonte, que são aqueles rendimentos, qualquer outro investimento que você tenha, CDB e tal, você sempre vai receber os juros já líquido, né? Porque faz a tributação ali na fonte, né? Cuja soma foi superior a R$ 40.000. Então, vamos supor que você tenha um valor absurdo na sua poupança que lhe gerou rendimentos de juros, né, de R$ 40.000. Imagina quanto que a pessoa tem que ter na poupança, né, para ela ter R$ 40.000 de rendimentos no ano. Ou poupança ou bolsa de valores, né, também pode ser. Ou a pessoa tem muitos imóveis e decide alugar, mas aí eu acho que já é muito dinheiro. Ela entra
como ganho de capital, né? Tá. Se você quiser. Então, não é exatamente esse ponto. Até porque dividendos que você receba de empresa brasileira é isento. Então, daí você Sim. cobraria, né? Mas Então, precisa declarar, ou precisa não? precisa fazer a declaração de imposto de renda, que eu falo. Quando eu falo declarar, não é pagar o imposto mensal, é fazer o documento, aquele formulário, a declaração de imposto de renda. Anual. Anual. Anual, exatamente. Então, se você recebeu de 40 mil para mais em rendimentos isentos, não tributáveis, você também precisa declarar. Tá. Então, imagina, você recebeu 40 mil no ano, ou de dividendos, ou de, sei lá, de poupança, não é o saldo da poupança, tá? Não é, É o que rendeu, que o rendeu. a mais. Exatamente. Recebi 41 mil, tem que fazer a declaração. Vamos para um cenário aqui, né? A pessoa que você colocou aí que o teto é 28 mil e alguma coisa, né? 559,70 centavos. Pronto, a pessoa enviou 20 mil para o Brasil. Independente, não atingiu um teto, precisa declarar. Eu declararia, tá? Ela não está aqui como obrigada a apresentar. É essa palavra aqui. Está obrigada a apresentar quem recebeu uma soma superior a 28 mil. Tá? Agora, se você tem investimentos no Brasil, essas coisinhas, se você tem intenção, por exemplo, de comprar uma casa, sabe? Desculpa. Aí sim, eu colocaria, faria a declaração. O resultado vai ser zero. Se você recebeu Sim. mil, vai ser zero, né? Porque tá isento, tá isento. Mas eu faria, Tá. tá? Entendi. Mas não existe essa obrigação. Só que, de novo, não é sobre o quanto você envia, é o quanto você recebe. É o quanto você recebe. Tá. O quanto você recebe no Brasil? Ou que eu recebo na Irlanda? Não, porque assim, a gente tá falando assim, se eu envio 20 mil reais para o Brasil, eu tenho que declarar? Não, porque você não está na faixa de 28 mil. Só que o problema é que esses 20 mil reais não é o que você ganha correspondente a euro. Entendi. É uma fatia do que eu ganho, que eu tô mandando para lá. É uma pequena fatia. Então, assim, tá errado. Porque daí a Receita Federal pode falar assim, tá bom. Então, assim, você tá mandando aqui esse dinheirinho, deu 20 mil no ano, isento, entendo. Mas eu queria só saber de onde está vindo esse dinheiro. Entendi. Que documento você vai enviar para a Receita Federal? O que comprova que você tem um rendimento aqui. O que comprova que você tem rendimento aqui? Payslip. O que é o Payslip? Não vai estar 100 euros que você mandou. Vai estar 2 mil euros. Aí, opa, não, mas você está declarando que você enviou, sei lá, 200 euros por mês, mas você recebe 2 e o restante, né, desse dinheiro. Então, tá vendo? É muito complexo. Sim, é muito complexo. Tem umas perguntas aqui. Quero fazer a declaração retroativa, mas irei voltar de vez para o Brasil em maio. Qual minha melhor opção de se fazer? Depende, quanto você saiu? A gente tá falando de quanto tempo, né, assim, de atraso. Ela tá fora, né? Sim. Sabe? Você mandou muito dinheiro? De novo, vai depender, né? Como é que tá a sua situação, sabe? Tipo, então, às vezes assim, eu nem mandei muito dinheiro, e aí, assim, não sei se seria vantajoso. Se você faz retroativo, como você não tem rendimento tributável declarado, poxa, você vai ter que pagar uma multa de R$ 165. Sabe? Tipo, nem é muito, gente. Então a multa é de R$ 165. Se você não tem nenhum rendimento declarado. Que é geralmente o que a galera faz. Olha, só quero então entregar a declaração, só põe a minha data de saída, não quero declarar bens, não quero declarar dívida, não quero declarar nada. Só põe aí. Aí você coloca a data lá de saída, vai dar zero o resultado, porque não tem nenhum rendimento, né? E é isso. Sim. E é isso. Nessa situação, R$ 165 de multa. O Jonathan está perguntando: você tem uma ideia dos valores retroativos e da multa para fazer a saída? Então seria esse valor de 165. Agora, se você coloca tudo bonitinho,
bonitinho que você recebeu, né, referente àquele ano, né? Aquele período, na verdade. Porque uma declaração de saída, ela é uma declaração parcial. Então, se você saiu em março, ela é uma declaração que vai abranger o de janeiro a março. Ela não é uma declaração de janeiro a dezembro. Porque se você saiu em março do Brasil, a partir de março, você se tornou um não residente fiscal. Sim, Então, que é um ano, aí deu um ano, sim. qual era o período que você ficou efetivamente como residente fiscal no Brasil? De janeiro a 1º de março, vamos supor. Então, são só 3 meses ali para você declarar. 2. Entendi. Então é tranquilo. Então, assim, de novo, vai tudo depender. Agora, se você saiu em Sim. dezembro, aí é um ano mesmo que você tem que fazer, entendeu? Uhum. A Tchala tá perguntando, posso fazer a saída definitiva online daqui? Como é que é feito? A declaração de saída é feita no mesmo... Eu não sei se todo mundo tem familiaridade com isso, tá, gente? Mas então vou explicar. Tanto a declaração de imposto de renda, de ajuste anual, quanto a declaração de saída, ela é feita num programinha que você entra no site da Receita Federal e você faz o download do ano que você quer fazer, né? E é tudo online. É o mesmo programinha. E aí, quando você vai abrir esse programa, vai fazer uma declaração de saída, de ajuste anual, que é de imposto de renda, ou de espólio, que não é o caso de ninguém. Nem vou entrar no mérito de espólio também, tá, gente? Mas não é o caso aqui, né? Então, você vai selecionar a sua opção, saída. E aí ele já vai abrir os campos bonitinho. Ele é super fácil de preencher, tá? Assim, eu entendo que as pessoas têm medo também de fazer, colocar uma informação errada. Por isso que existem contadores, né? Contadores que fazem isso, porque as pessoas têm medo, ok. Mas ele é, sim, um programa fácil de você mexer, principalmente se você não tem informações tão complexas, né? Não fez movimentação na bolsa de valores, renda variável, sabe? Tipo, é simples, né? A única coisinha que você tem que fazer as taxas, as conversões corretamente. Isso o programa não faz, porque as informações que você vai colocar lá tem que ser tudo em real. Tá. Você tem que fazer o cálculo mesmo para você fazer essas conversões certinhas e já colocar tudo em real. Então, basicamente, é isso. Você consegue fazer online, sim, daqui, não tem problema nenhum. Tá bom. Assim, a gente só tem 10 minutos. Eu tava olhando aqui o relógio. Mandem as suas perguntas, as últimas perguntas. Natália, eu acho que assim, tem muita coisa ainda pra gente falar. Claro. Eu botei aqui várias perguntas. É porque, como eu falei assim, a pessoa faz uma pergunta que eu sei que é simples. Eu sei que é simples. Preciso declarar, ela só quer saber. E o que ela quer ouvir? É o sim ou não. Só que eu não posso dar uma resposta sim ou não, porque isso vai depender. Depende. Você fez a declaração de saída, então não, você não tem que declarar. Você já não tem mais nenhuma obrigação fiscal no Brasil. Olha que maravilha. Pode mandar, entendeu? Porque daí isso vai ser visto como uma transferência de patrimônio. É só isso. Um patrimônio daqui para lá. Acabou. Agora, não, Natália, não fiz, não quero fazer, não tenho interesse, eu vou arriscar mesmo. Mas então pelo menos faça o negócio certo. Então, nesse caso, sim, teria a obrigação de declarar. Ah, mas eu mandei menos de 28 mil. Tá aqui, você falou 28 mil, né? A tabelinha aqui, o teto. Quer dizer, o teto não, né? Onde começa, né? Putz, então, realmente, né? Se você for analisar por isso, não seria obrigatória a entrega da declaração de imposto de renda no seu nome. Mas, de novo, esses 20 mil correspondem ao seu salário ou só a parcelinha que você enviou? Ah, é só a parcelinha que eu enviei. Então, já tá errado também, porque você não tá declarando tudo. Tem que declarar tudo. Se ficou fácil, tá, gente? Assim, como eu falei antes, é difícil porque não tem uma resposta, não tem sim ou não. É sempre o depende. Eu sei que isso é chato. É por isso que é importante a gente estar conversando aqui. A gente falar sobre esse assunto. Tentar, né, explicar todos os cenários, que assim, são inúmeros. Eu trouxe aqui mais ou menos 3, né, assim. Então, eu sei que é difícil, eu sei que é muita informação, principalmente para quem nunca nem viu a cara de uma declaração de imposto de renda. Tem gente que nunca viu, né? Assim. Tem gente que nunca declarou, exatamente. E continua mandando dinheiro, exatamente. No Brasil, não recebia isso, né, de salário, então eu era sempre isento, tal. Então, assim, não tinha bens, né? Tipo, não tinha... Ah, e também tem outra coisa. Se você tem uma quantia de mais ou menos superior, né, na verdade, a 300 mil reais em bens, você tem que fazer a declaração. É uma outra hipótese. Então, nesse documento da Receita Federal, que tem as perguntas e respostas,
Gente, é muito, muito, muito simples de você obter essas respostas, tá? Mas, para quem não é da área, tem informação que você fica assim, ai meu Deus, mas eu não entendi o que ele quis dizer com isso, sabe? Porque é realmente assim, eu não acho difícil, mas para mim é fácil falar, né, que não é difícil, porque eu, além de ter feito direito, eu Sim. trabalho com contabilidade. Então, são os dois mundos, né? Eu consigo, assim, tipo, Para entender. mim é confuso. Para mim é Mas confuso. olha assim e fala, por mais que seja, pergunta e resposta, tá? Quem é obrigado a declarar? Tá lá, o rol. Essas pessoas. Pá, pá, pá. Qual que é o seu caso? Ah, eu estou no caso número 2. Devo declarar? Deve declarar, tá escrito aqui. Então, ele é muito simples, né, ao meu ver. Dá para você ler tranquilamente, entender. Mas, e assim, ele é gigante, gigante. Eu não sei quantas perguntas que tem. Mas assim, Ah. tudo a pergunta e resposta, tal. Tem exemplos também. Tem a legislação, onde você pode É um depois. PDF? É um PDF? É um Eu vou PDF. tentar disponibilizar no link da minha bio, no Sim, meu Linktree. Eu vou colocar lá e aí quem quiser pode dar uma lida e tal. eu acho Só pra super. gente finalizar, que a gente já tá, acho que 5 minutinhos. Ai, que pena, Que gente. pena. A Andressa está falando assim que as agências de intercâmbio elas deveriam informar com certeza, Acho. porque a gente, na verdade, sobre o imposto de renda, a declaração, nem na faculdade, na escola, a gente sabe o que a gente está fazendo. Não. Vou falar. Então, Eu eu. nem na faculdade de direito, tá? Porque eu tive um semestre só de tributário e que eu fiz. Uma das provas foi exatamente isso, uma declaração de imposto de renda. E assim, nem a gente, tá? Tem. Talvez o contador Sim, tenha mais, né? Talvez o contador tenha mais contato, sim, com certeza. Mas também o contador não tem o conhecimento jurídico, sabe? Assim, sim, entendi. talvez ele também não tenha tanto embasamento jurídico, né? Porque é isso, gente. Tem que ser é uma mistura mesmo dessas duas áreas, né? Mas concordo completamente. Assim, as agências deveriam informar. Sim, sim, Também, se quiser providenciar esse serviço, eu acho que é até um plus, né, para uma agência, né? Olha, gente, venha com a gente. exatamente. Me contratem, aliás, tá, gente? Estou aqui disponível. Que, inclusive, o projeto da Tia Rica é para a gente falar sobre educação financeira no exterior. A gente tirar essas dúvidas, porque a gente fica no escuro. Cada um fala uma coisa, então, assim, para onde eu vou, né? Estão perguntando também se você presta serviços, né, de tributário. Já faz aí seu merchan, Natália. Sim, gente, eu comecei faz pouco tempo, tá? E eu até publiquei em alguns grupos do Facebook, algumas coisas assim, os meus serviços, né? Quem quiser depois pode deixar o e-mail nos comentários, eu mando um arquivinho com os valores, explicando o serviço certinho, o que é para ser feito, o que eu posso fazer, né? E cobrando assim um valor que eu acho que é ok, né? E é isso, pode entrar em contato comigo, pode só deixar o e-mail certinho, que depois eu retorno, né, nos e-mails para vocês. Eu vou deixar o perfil da Natália no Instagram. Eu vou postar. E aí vocês já seguem ela também, já mandam mensagem, já tira dúvidas. A Tia tá falando que é muito. Lives, assim, tem muita Vamos coisa, fazer. O quê? todos dos assuntos, porque é tudo assim mesmo. Sim. Tem muita coisa, tá todo mundo falando, ai, que legal, obrigada, obrigada a vocês por estarem aqui, Eu né? agradeço. Tiraram 1 hora para assistir a gente. A Sim. gente vai fazer de novo, né? Vamos fazer de outros assuntos. Espero ter ajudado, assim, porque se for também, se a galera quiser uma outra live, Thalita, depois dessa disponibilidade, eu tenho disponibilidade, a gente marca uma segunda parte, para mim não tem problema, tá? Talvez assim, com dúvidas mais pontuais, específicas de cada um. Sim. E aí, até para a gente poder ter tempo, né, de ver certinho as informações. E é isso, eu quero agradecer mesmo todo mundo que participou. Muito obrigada, gente. Obrigada a você, obrigada a todo mundo que participou. A gente vai fazer live de novo, com certeza. A gente vai marcar. A gente vai fazer live também. Vou falar sobre investimentos, tanto no Brasil quanto investimentos internacionais, que o pessoal está deixando na poupança. Não, poupança não. Porque eu não conheço, eu não sei, gente. Eu Tá sei perdendo dinheiro, mulher. eu não sei investimento. Eu tenho medo, essa é a verdade. A gente não é educado para isso, né? Exatamente. Calma que assim, você vai investir pouquinho. Sim, Você vai sim. botar 10 euros, 20 euros. E aí Também, você vai se acostumando, entendeu? também acho interessante a gente ver com algum consultor o que a gente pode como não residente. Sim, beleza. Perfeito.